A Rosimari está dizendo o seguinte: existirá uma reencarnação em que não haverão mais inimigos no passado? A trajetória é longa, mas vai acontecer, pode ter certeza. Né? Ainda somos espíritos imperfeitos e nós temos muitos débitos. Né? Eu verifico que vai chegar um momento difícil de prever, se vai ser 10 encarnações, 20 encarnações. Isso é praticamente, no meu entendimento, é impossível, mas que vai acontecer um momento. Basta a gente ver a escala espiritual que nós temos ali no próprio Evangelho, né? Os mundos primitivos, prova, expiação, mundos de regeneração, mundos auspiciosos, mundos bem graduados a nível de evolução espiritual, mas vai chegar um instante dessa natureza. Tudo vai depender de uma série de comportamentos nossos de acordo com o Evangelho. Sabe? Então, isso ocorrerá. Agora, que tenhamos a calma, a paciência e possamos fazer o melhor para chegarmos a esse momento. Tá? Com certeza, nós iremos fazer. Só para complementar mais uma vez, né? Sim, claro que chegará um momento que a gente não terá mais inimigos, porque é um processo evolutivo, né? Então, a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, e ela está passando de provas e expiações para a regeneração. Então, a religião do futuro, ela se chama fraternidade. Quando todos os homens eles forem fraternos de coração, então não mais existirá inimizade, não mais existirá o orgulho, o egoísmo. Daí não terá-se mais a necessidade de se criar inimigos, de ficar reajustando um com os outros, porque todos falarão a mesma língua, que é a língua da fraternidade. E foi muito bem dito aí pelo Luiz Eugênio, naquela época em que Jesus desceu aqui, porque Jesus é um espírito da hierarquia dos Cristos, né? Então, ele já é um espírito de uma total evolução. Para Jesus descer aqui no planeta Terra, não foi fácil. Ele teve que ser trabalhado há muito tempo. Então, fala-se que só teve 2 reuniões dos espíritos angelicais, que foi na época em que a Terra foi nascer, que Deus entregou das suas mãos augustas para o Cristo plasmou ela espiritualmente, e na época em que Jesus veio como encarnado. Para ele teve que preparar muito tempo para ele enfrentar esse campo denso da ignorância que existe. Então, porque dos nossos pensamentos inferiores, a gente forma uma onda tão escura que para um espírito de luz penetrar essa onda escura não é muito simples assim. A gente vê isso nos ensinamentos de Emmanuel, nos ensinamentos de André Luiz. E quando Jesus desceu aqui, como você muito bem disse, Luiz, ele arrumou um monte de inimigo, porque ele pregava simplesmente a verdade. Naquele período, o que os judeus esperavam? Os judeus esperavam que o Messias rico, que ele ia descer numa carruagem de ouro, que ele ia voltar totalmente pomposo, ia tomar o Império Romano das mãos do rei, das mãos daqueles que governavam, e devolver aos judeus aquela região. E Jesus fez totalmente o inverso. Ele ensinou o que? Ele ensinou a simplicidade e a humildade. Ele nasceu na manjedoura e foi para o caminho do Gólgota. Então, o Emmanuel fala que a gente, quando nós somos médiuns, eu até vi uma pergunta aqui, que realmente a mediunidade não é uma coisa tão fácil, porque ele compara o médium com um caminho desde a manjedoura até o Gólgota, até o Calvário, mas que diante das pedras que nós vamos pisando, a fé transforma essas pedras em flores que traz um perfume para que a gente consiga carregar a nossa cruz, porque a vida de um médium é a vida de renúncia, é ele reparar que ele errou no passado, e chegará um momento que não tem mais necessidade do espírito encarnar e reparar. A partir desse momento ele já não adquire mais inimigos, né? Ele já vive mais perto da plenitude, ele já vive na sua evolução, e não tem necessidade de descer aqui, mais passar por provas, mais passar por expiações. Porque Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Até Jesus, ele foi criado simples e ignorantes. Só que uns, às vezes, chegam a evolução mais rápido, né? Aqueles que decaem mesmo, a gente sabe das teorias
dos anjos decaídos, são aqueles que já estão em uma certa evolução e recaem, esses demoram mais a chegar. Até mesmo os espíritos falaram para Kardec, Kardec perguntou para os espíritos, tem uma pergunta lá no final, que eu não lembro qual que é, fugiu agora, mas pergunta, é necessário ser espírita para poder evoluir? E os espíritos respondem, não. Se for assim, a gente está excluindo os irmãos das outras religiões. É necessário ter o amor, ter a caridade, ter a bondade, mas todos, independente de serem espíritas, chegarão à evolução. Então, o que acontece conosco? A doutrina espírita, ela nos ensina o caminho melhor e mais rápido para a evolução, porque ela é ciência, filosofia e religião. Daí ela nos esclarece, a gente passa a ter uma percepção, passa a ter um conhecimento maior para que a gente chegue à plenitude, chegue à evolução de forma mais rápida.